Um vazamento aqui, outro ali, já está armada a confusão, hein? Quem já teve problemas com infiltração sabe, nem sempre é fácil solucionar o caso. As infiltrações trazem transtornos aos moradores e muitas vezes até problemas de saúde. Veja na reportagem de Marcelo Silveira. Vamos lá. Os primeiros sinais de que um vazamento estava acontecendo apareceram na garagem do prédio. Assim que percebeu o problema, Paulo tentou descobrir de onde vinha a infiltração. Quando a gente mudou para cá, nós observamos que tinha um vazamento na garagem, né? Que é em cima do nosso, debaixo do nosso apartamento. E isso aí já tinha um tempo. Eles falaram que era do prédio. E a gente acabou assim, vamos olhar assim no apartamento primeiro e depois descer no prédio. A gente procurou nessa empresa para poder averiguar esse vazamento no banheiro, né? Para saber o local exato do vazamento, ele chamou esta equipe de especialistas que tem um jeito diferente de descobrir o problema. Rafael utiliza alguns aparelhos que permitem detectar a infiltração sem quebrar as paredes. Esse aparelho, ele é a grosso modo, um estetoscópio que a gente pega, passa por cima do vazamento, onde aciona, ele tem um circuito dele que me produz som e me indica o ponto exato do vazamento, que vai ser ali que eu consigo marcar para o cliente onde está o vazamento. As infiltrações também podem afetar a saúde de quem convive com esse problema. Quem é alérgico, por exemplo, pode sofrer com o mofo causado por estes vazamentos. É o caso de Maria Celeste. O apartamento dela foi tomado pelas infiltrações. A última reforma foi feita há pouco mais de 3 anos, mas nem parece que as paredes foram pintadas. Prejuízo para o bolso e para a saúde da família. Meu menino começou espirrando, coriza e tal. Aí o médico falou, o ambiente, como é que é? Falei, tá com mofo em casa. Ele falou, não tem jeito. Apesar da gente tentar manter a casa arejada, manter as coisas passando vinagre, mas não adianta. Enquanto não resolver a infiltração, doença em casa. De acordo com a administradora de empresas, quando chove a situação piora. Segundo ela, o problema é no andar superior do prédio. Um apartamento na cobertura estaria praticamente abandonado e ninguém toma as providências necessárias. Quando a gente procura o pessoal do prédio, né, os moradores mais antigos, o pessoal os síndicos, né, eles falam que não adianta mexer porque o cara é um desembargador e ele acha que ele é que ele manda, que ninguém pode mexer com ele. Então a gente fica sem saber o que faz. Para este advogado, especialista em direito imobiliário, nestes casos, a responsabilidade pode ser do dono do apartamento onde o problema começa ou do condomínio, se a infiltração for detectada numa área comum do prédio, como a garagem ou o hall de entrada. Primeiramente, verificar de onde é o foco da infiltração. Em segundo lugar, notificar o responsável, no caso o proprietário ou o síndico. Em terceiro, mediante a negativa do proprietário em fazer o reparo, postular uma ação judicial visando obrigar o condomínio responsável a fazer o reparo. Se não fizer, o juiz irá nomear um perito e, mediante sentença, obrigará a pessoa responsável a fazer o reparo, sob pena de uma multa diária pesada. Mesmo com a ordem judicial haver negativa, o imóvel poderá até ser penhorado em função da multa ser sucessiva, ou seja, a lei garante que a pessoa use a propriedade de forma tranquila e proíbe o uso nocivo. Se a pessoa tem um defeito no imóvel, cabe a ela reparar de imediato, bem como reparar os danos causados a terceiros em função da infiltração. Muito bem, quem já teve infiltração em casa sabe, dor de cabeça na certa. Para explicar melhor para a gente, nós convidamos então o advogado especialista em direito imobiliário, o Dr. Kenny Pereira, e a Ieda Souza Pires, que é síndica e está enfrentando um problemão na casa dela. Vem para cá. Na casa não, no seu prédio, né, Ieda? Bem-vindos os dois. É um problemão, não é não? Um problemão. Bem-vindo, Kenny. Obrigada pela presença. Kenny, normalmente a responsabilidade, então, é de quem provocou o problema, isso? Com certeza, porque a lei garante você ter sua propriedade de maneira a não gerar dano a terceiros. Então, se eu tenho uma cobertura, um apartamento, uma loja, e o meu imóvel gera dano a terceiros, cabe a mim consertar de imediato. Sob pena de vir até a indenizar, até mesmo dano moral é possível. Aquele sofrimento, dano à saúde de terceiros, essa pessoa prejudicada pode me acionar pedindo um valor financeiro para compensar esse desgaste. A gente
viu, coitada, na matéria, a nossa personagem, Celeste, o apartamento dela está todo destruído por causa do apartamento de cima, e o apartamento de cima não quer tomar providência. O que ela pode fazer? No caso, ela tem que olhar quem que é o proprietário no cartório de registro, notificar o proprietário, entrar com ação contra ele e pedir que o juiz o condene para fazer o reparo na cobertura. Às vezes o reparo é muito caro, muito elevado. Aí se a pessoa não tem condições de pagar esse reparo, ela vai ter que vender o apartamento para alguém comprar e fazer o reparo. Porque as pessoas reclamam o seguinte, vou ter que contratar um advogado, é caro, é isso, aquilo. Mas se a pessoa ganhar a causa, é o afetado que paga, é isso? Depende do caso, Bianca, porque é o seguinte, o réu, ele paga as despesas do processo, no caso, as custas processuais, e a perícia técnica é muito caro. Mas o advogado seu que você contrata para acionar, geralmente é o custo de quem faz a contratação. Não tem como ressarcir isso. Agora, quem perde a ação é condenado a pagar um honorário de sucumbência, tipo uma pena por ter provocado a ação. Mas um caso importante é o seguinte, vale a pena entrar com a ação, porque se não fizer, vai perder o apartamento. Porque com pena da nossa personagem, falei, o apartamento vai cair daqui a uns dias. Pode acontecer sim, com certeza. E Eda, como é que é seu problema? Me conta. Seguinte, eu estou com um problema grave lá no prédio. Você é a síndica do prédio? Eu sou a síndica desde janeiro desse ano? Desde janeiro de 2011. A ex-síndica, há poucos dias, foi na minha casa e aí me falou que está tendo um problema sério de infiltração. Que envolve vários andares? Sim, desde o 5º até o 3º. E eu fiquei surpresa. Porque já está acontecendo, rolando um tempão, já que antes não sabia. Sim, antes não sabia. Primeiro passo, notificar o síndico, isso? O síndico, se for um defeito do condomínio. Mas se souber que é de um apartamento, notificar o proprietário. Agora, o importante... Mas vezes, pode ser através do síndico, né? Pode ser, o síndico é um intermediário e às vezes pode a infiltração ter causa na área comum e também na área privada de algum apartamento. Então, os dois têm que ser notificados no caso. E os condôminos, as pessoas já estão brigando, porque assim, ninguém quer assumir a culpa, não é isso? Isso. E quem normalmente provoca, fala, não vou pagar no do outro, aí começa. Isso aconteceu sim. Eu estava presente juntamente com a equipe, né, a BH Detecção. Chegaram lá e constataram que sim, que teria que quebrar a coluna, mas que era de responsabilidade do condomínio. Um proprietário disse, não vou quebrar, porque eu já fiz a reforma e o seu azulejo é caro. Aí começa, mas aí a filha dele o convenceu e ele então vai aceitar que quebre. Ele muitas vezes tem que quebrar mesmo. Muitas vezes, como a gente mostrou na matéria, tem serviços especializados que pode ouvir e detectar onde está a infiltração, não precisa quebrar. Mas em alguns casos tem que quebrar para descobrir, não tem? Um fato interessante é o seguinte, até esse vizinho, ele tocou azulejo, não quer ter obra na casa dele, ele não tem o direito de impedir essa reparação. E cabe, no caso do condomínio, pagar toda a obra até a recuperação do azulejo do banheiro dele. Agora, um ponto interessante é que as pessoas às vezes são egoístas. Então ele acha, se não basta no apartamento, não vou consertar. Mas na prática a lei determina que cada proprietário, que no caso de uma obra geral, ele tem o dever de permitir a quebra do azulejo, do piso e a reparação. Se não o fizer, o condomínio pode entrar com a ação contra ele e o juiz obrigar ele a dar acesso ao bombeiro ou ao pedreiro para fazer a obra. E outra coisa, se um apartamento está com um defeito no apartamento e gerou problema no apartamento de baixo, o de cima ele é responsável pelo apartamento de baixo, ele não é responde, isso? Inclusive, não só pela reparação do defeito, mas pela indenização. No caso daquela moça do armário embutido, tudo danificado, então o dono do imóvel que está vazando tem que indenizar um outro armário, consertar televisão, computador, enfim. Pagar o plano de saúde dela porque o filho está passando mal. Pode acontecer sim. Então todos os danos causados pela infiltração são arcados por quem causou. Vamos ver as imagens, você trouxe foto? Não trouxe? Vamos ver como é que está a situação dela, porque ainda dá a opinião dele lá. Vamos lá, Kenny. Aí o teto? Sim, aí o teto do banheiro do apartamento 301. Se você pode perceber que já está pingando. Que horror. Não para de pingar. Né? Um dado interessante, né, Eda? Se o condomínio falar assim, eu não tenho dinheiro para consertar, não existe essa desculpa, porque a obra é necessária. Então o condomínio tem que fazer uma taxa extra e fazer a contratação de imediato, fazer o reparo e indenizar os danos causados ao vizinho. O que as pessoas têm que lembrar, Kenny, é que quando as pessoas vivem em condomínio,
em apartamentos, é uma casa coletiva, não é isso? Não é assim, é o meu bloco, o seu bloco, o meu... O que é isso? Está todo mundo junto, todo mundo não é isso? Um detalhe, até independente desse apartamento, na casa do vizinho também. Então, se tem uma filtração da minha casa para a do vizinho, no muro, por exemplo, o esgoto meu que passa pelo vizinho estourar, então cabe a mim, o proprietário daquele imóvel que tem esgoto, fazer o reparo de imediato, sob pena, repetindo, de ser acionado. Então é importante que as pessoas entendam que ela não pode usar a propriedade para gerar dano a terceiros. Vamos ver, eu acho que tem mais fotos. Vamos ver se a situação está muito grave. Sim. Vamos lá, Ian. Isso aí também é na suíte, e essas bolhas começaram já há mais tempo. Mas... E já descobriu qual o problema? Vamos rodar nas fotos? Já descobriu. O que está causando? É uma tubulação? É na coluna, que iniciou no 501. Mas é do apartamento ou é do condomínio? Do condomínio. Já foi detectado, sim. Já fizeram já. E Euquênio, pode ser vários problemas, né? Pode ser uma torneira que está estragada, pode ser um rejunte no banheiro que não está certo. Um esgoto já estourado, um cano que alguém por acaso foi colocar um quadro, né? Pregar um prego, furou o cano, tem que consertar. E se por acaso esse defeito foi causado pelo inquilino, por exemplo, é a responsabilidade dele. Agora, se o inquilino alugou o apartamento, a infiltração aconteceu e ele não deu causa, quem tem que consertar é o proprietário. Agora, no caso do condomínio dela, o importante é o seguinte, está começando, então é muito mais fácil reparar. Deixar para depois o pior o prejuízo. Já pacificaram, né? Tudo indica. E o melhor é resolver a gente que transtorno, né? Ficar morando numa casa que está pingando, né? Com certeza. E tem mofo, fica feio também, né? E também a questão do desgaste entre os vizinhos, né? Então, ser educado, ser consciente, ser solidário é fundamental. Ainda mais no condomínio. Então, se por acaso a minha unidade tem algum problema, reparar é minha obrigação. E acaba que gera um fator de tranquilidade essa reparação logo no início. Deixar para depois, acaba gerando briga, né? Quem tem algum serviço público, alguma coisa gratuita, alguma assessoria que as pessoas possam recorrer? Infelizmente, Bianca, nada assim, alguma coisa gratuita não existe. O que acontece na prática é que quando a pessoa não tem condições, aí no caso, ela pode até vir recorrer à Defensoria Pública. Mas a Defensoria é muito lenta, mas nada impede que a pessoa faça isso. Agora, um fator interessante, pesquisar a origem. Então, antes de entrar com ação contra o vizinho ou contra o condomínio, checar de onde que vem o defeito para não ter despesa com a ação errada. Eu acho que essa é a pior parte, descobrir de onde vem, porque ela é silenciosa, a tal da infiltração, né? E ela corre, né? Ela é silenciosa e às vezes a infiltração foca aqui e vai vazar lá na frente. Mas como então, a gente viu na nossa matéria, já tem serviço especializado, hoje fica mais fácil a gente... Esses serviços são fundamentais, evitar até um desgaste entre os vizinhos, que ele vai apontar... Onde que é a causa? Isso é importante para a solução. E boa sorte, viu? Muito obrigada. Vou torcer para a nossa personagem Celeste também. Boa sorte para ela resolver o problema dela, porque ninguém merece, né? Isso mesmo. Muito bem. Quer deixar contato? Quer deixar algum contato? Quem tiver os mesmos problemas e quiser trocar ideias no seu condomínio? Pode sim. Pode ligar no 3297-7733. 3297? 7733. 7733, doutor Kênio? O meu telefone é 3225-5599 ou pelo e-mail keniopereira@caixaimobiliaria.com.br. Ou no Jornal da Band quase todos os dias, né? Isso? Com certeza. A segunda edição. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada. E sucesso nos problemas.